Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Apesar de serem maioria na população, as mulheres são minoria nos investimentos. Apenas 25% da custódia da B3 é de mulheres. E segundo os dados da Ambima, somente 35% delas se afirmam investidoras. E muitas que investem o fazem sem segurança e seguindo a orientação de terceiros, muitas vezes uma figura masculina, como o marido, o irmão ou o pai. Para entender por que isso acontece e como as mulheres podem assumir a liderança da sua gestão de patrimônio, recebemos Mariela Contígio, sócia fundadora da Voz Investimentos e Ava Investimentos, e Fernanda Camargo, cofundadora da Right Capital. Bem-vindas ao Wealth Point. Obrigada pelo convite. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui junto com você e com a Fernanda. O prazer é todo meu. Queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês nos seus family offices lidando com mulheres de alto patrimônio. O que a gente às vezes percebe é que mesmo a mulher tendo um patrimônio, tendo uma grande fortuna, ela se sente meio incomodada com essa questão de tomar decisões sobre os seus investimentos, sobre o seu patrimônio, e preferem não liderar isso e deixar às vezes a cargo de uma outra pessoa. Essa impressão é verdadeira? Pela experiência de vocês, as mulheres às vezes delegam a gestão do seu patrimônio? Bom, a impressão é verdadeira, infelizmente. Atualmente a gente vê poucas mulheres à frente da liderança da gestão dos seus patrimônios. E eu acho que isso tem uma explicação muito simples, assim, quando a gente olha para trás e a gente percebe que há muito pouco tempo atrás isso não era um tema que estava na mesa das mulheres, né? Então, se a gente para pensar que há pouco tempo atrás que a gente começou a ter acesso à conta bancária, a crédito, né? E aí depois a gente for olhando a história, ainda tem a questão das mulheres, muitas dependiam dos maridos, dos pais. Então, primeiro que tem muito pouco tempo que as mulheres têm esse tema para ser discutido entre elas, né? Depois a gente estava reparando bastante, assim, você começa a perceber muitas mulheres, quando elas começam a ter acesso ao recurso, elas têm muito mais uma dinâmica de gastos, muitas vezes, do que do cuidado do patrimônio. E até pouco tempo atrás, quando as mulheres ainda estão começando a juntar o patrimônio, começando a ter o domínio do patrimônio, elas não têm nenhum ambiente muito acolhedor para fazer a gestão do patrimônio delas, né? Então, isso tudo, se a gente pega histórico, e se a gente pega o momento atual, onde elas muitas vezes não se identificam quando vão ter esse tipo de conversa, isso tudo faz a mulher ter menos prazer em cuidar do dinheiro. Então, a consequência natural disso é que ela deixa outra pessoa fazer. Então, muitas vezes é o pai, muitas vezes é o marido. A gente tem visto muitas mulheres já deixando a gestão do patrimônio para os filhos, né? Então, com essa falta de identificação de que elas são capazes de tomar conta do patrimônio. Fernanda, como é que é na sua experiência, né, Right? Não, concordo, né, total, isso que acho que é a história, né? Tem um filme que eu amo de paixão, que é Coisa Mais Linda. Não sei se vocês já viram, tá na Netflix, Coisa Mais Linda. Mas é bem esse que você falou, né? Ela começa a sair de casa, não sei o que, ela quer empreender. E aí ela vai finalmente tentar abrir uma conta em banco. E o cara do banco pergunta, cadê seu marido? E ela falou, não posso ter uma conta em banco? Não. Isso, né, década de 50, se bobear, né? Então, realmente foi ontem, né? E essa cultura permeou muito tempo. Era meio que o natural que a mulher fosse cuidar de outras coisas e o marido, dinheiro, era assunto deles, né? Então, eu acho que é tudo isso que você falou. E aí, no tempo, eu acho que o que aconteceu, o mercado de capitais, ele foi criado por homens. Então, né, isso que a Manuela falou, às vezes elas não se identificam, não mesmo. Né, uma coisa assim, que você vai falar, as políticas de investimento, suitability, essas coisas foram feitas para as mulheres? Não. É totalmente, a pergunta é outra. Então, é muito diferente, né? Então, acho que agora a gente está talvez nesse ponto de virada e precisa refletir sobre essas coisas. Mas o mercado não foi feito para as mulheres, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar bastante ainda nisso. Para entender exatamente isso, as mulheres realmente pensam diferente dos homens e lidam com o dinheiro de uma forma diferente? Você está colocando, Fernanda, que parece que o mercado impõe um tipo de pensamento que não é o das mulheres. Então, significa que elas pensam diferente? Como que seria isso? Eu acho que
é natural, né? Você tem como é que fala? É um sentimento é diferente no sentido, por exemplo, você não vai, pelo menos não conheço muitas, há exceções, mas que saem acumulando, e aí quer comprar, né, ter o carro mais poderoso e tal, não sei o que, você não vê isso no mundo da mulher. É uma coisa diferente, tem um outro olhar de cuidado. Você vai sempre ver nessa conversa, óbvio que com família você vai falar de sucessão e tudo, mas a mulher está sempre pensando no seu entorno, né? Então, no nosso caso, por exemplo, que é muito com esse olhar, né, para o olhar social, para ambiental, essas coisas, eu brinco que a gente, sem querer, foi tendo muito cliente, né? Atraímos clientes mulheres sem nunca ter pensado nisso, mas quando a gente olha hoje para a carteira, né, metade é mulher. Então, eu acho que esse olhar do cuidado, né, do outro tem a ver com isso. A outra coisa, tem várias coisas de perfil de risco, que eu acho que mulher tem diferente, né? Tem coisas que acho que a gente até aguenta mais. Então, são várias nuances, mas que quando você vai ver os manuais do jeito que foram feitos, ali não estava, né? Não, você vai ter que refazer. Então, acho que sim, é diferente. Não está nem previsto, né? Não está previsto. Acho que na nossa experiência também, assim, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente estava comentando um pouquinho, a Fernanda tem a dinâmica que ela foi trazendo mais mulheres porque o que ela fazia conversava com as mulheres, né? A dinâmica nossa foi um pouquinho diferente, foi de entender um pouco as mulheres e tentar trazer para elas o que a gente achava que tinha valor para elas. E, assim, claramente, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas o jeito de encarar dinheiro para a mulher é muito diferente do que é para homem, né? A gente viu um monte de estudos que mostram que o fato de ter dinheiro para o homem demonstra um poder, né? Então, essa vontade de ter mais, de acumular, tem muito a ver com poder. E o dinheiro para a mulher tem muito a ver com o objetivo. Então, quando a gente fala de investimento, né, você consegue engajar muito mais uma mulher quando você dá um objetivo para aquele dinheiro existir, para aquele dinheiro render, né, do que se você simplesmente falar, você tem que guardar, você tem que juntar. Então, toda forma de tratar de dinheiro de investimento com mulher é feito de um formato que hoje o mercado não fala essa língua, né? E tem essa carência, acho que tudo isso, quando a sua primeira pergunta que fala o que afasta a mulher, né? Isso tudo afasta a mulher, porque se ela não vê um motivo para guardar aquele dinheiro, se ela não vê um motivo para tomar o cuidado daquilo, né? Se ela não entende que aquele dinheiro não é para cuidar, ela não vê motivo para ter aquilo, né? Então ela se interessa pouco pelo assunto. E como vocês colocaram, o mercado financeiro ainda está muito pautado na visão masculina de como lidar com o dinheiro. Vocês conseguem dar exemplos de clientes que vocês tiveram, que tiveram essa certa aversão ao investimento porque não entendiam, porque essa linguagem que era falada era difícil, para a gente tentar exemplificar o que a mulher sente nesse ambiente? Nossa, a gente tem muitas. Acho que é o que mais tem, né? Primeiro exemplo que eu acho muito triste é quando a gente pega uma carteira de uma cliente, a gente pergunta por que ela tem aquilo, ela não sabe explicar. E ela tem porque ela não quer ter a discussão com a pessoa que atende ela. Então, primeiro que ela se sente constrangida, né? Ela não sente um ambiente que ela pode perguntar sem se sentir burra, né? Fala, poxa, parecendo que eu não sei falar, né? Eu tenho um caso interessante, assim, que foi um dos motivos que a gente começou o negócio nosso. Que uma vez eu atendi uma mulher muito interessante, que tinha um patrimônio bastante relevante, e que ela me procurou, ela falou que ela não queria ir em banco, que ela detestava ir em banco. E ela tinha um patrimônio muito grande. E eu falei, como é que pode a gente criar um sistema onde uma cliente desse tamanho, que construiu esse patrimônio, né, totalmente capaz, porque tinha sido ela que tinha construído, e ela não quer ir em banco, né? Então, acho que isso demonstra um pouquinho essa dificuldade dessa sua pergunta. Assim, não é um tema, eu acho que é o ambiente, a linguagem, né, os produtos. Isso tudo afasta muito a mulher, né, dessa gestão. É tão simples quanto isso, né, que você falou. A gente tem vários casos, mas assim, eu lembro essa cliente chegou e falou assim, nossa, que alívio que vocês estão aqui e tal, que eu posso contar um pouco das coisas que eu estou sentindo e me expor sem a pessoa estar batendo com os dedinhos na mesa. Tipo,
aquele dedinho de tipo, você está perdendo meu tempo, né? E a mulher não, a gente escuta, a gente tem, pô, lógico, a gente vai se envolver, né? Então essa coisa desse espaço, né? Que você pode chegar num lugar e falar, eu não sei, porque me explica isso aqui. Tenho medo disso aqui, nunca ouvi falar, o que vai acontecer se eu investir aqui e tal. E a gente poder acolher é muito diferente. Então, eu acho que isso que você falou é verdade, de casos de clientes que falam, você pode vir comigo, eu não vou lá no banco sozinho. Então, é um ambiente que foi criado, né, muito masculino mesmo. E para piorar sobre esse ambiente masculino no mercado financeiro, tem talvez um gap de educação financeira em relação à mulher, pelas questões culturais que a gente colocou aqui no início, da mulher ter sido mais afastada desse ambiente das finanças, ter sido mais colocada no lugar de quem cuida das pessoas, né, e não da parte financeira. Queria que a gente falasse sobre isso. Talvez a mulher, a cliente mulher, seja ela de alto patrimônio até, inclusive, precisa talvez de um acolhimento maior, educativo, do que os outros clientes? Olha, tem muito, né? Porque essa é a história, né? Sempre ficou com o marido, com o pai, com o irmão, né? Então a mulher, quando assume aquilo, ela não teve a educação de como lidar com isso, né? Eu tenho uma história de uma grande amiga, né? Ela é emblemática, porque ela chega no escritório com uma malinha e fala, eu tô me separando. Eu falo, tá bom, e aí? Ela falou, não sei, tá aqui, estão todos os documentos. Eu não sei nem o que fazer. Nunca paguei uma conta, tá tudo aqui e tal. Só que o patrimônio dele estava misturado, né? Ela tinha recursos também, tava, né? Eu falei, olha, respira, chamar um advogado primeiro, vamos, né? E aí organizou, tal, teve que vender bens, separou, papai, e ela pôde dedicar mais ao trabalho, né? E nesse momento ela começa a ir muito bem no que ela fazia. E aí ela começa, bom, eu preciso aprender sobre isso, né? E ela vai buscar cursos e começa a estudar, tal, e a gente conversava e só falava assim, olha, primeira coisa, faz a planilha de gastos. Porque se você não monitorar isso, né, é aí que começa, né? Eu brinco que hoje a planilha dela pode virar um software, de tanto que... E depois eu falava assim, ó, por que você vai comprar essa bolsa aqui? Essa bolsa é bonita, mas não paga dividendo. Ela, não paga dividendo, é verdade. Hoje em dia ela fala assim, nem compro mais roupa, Fê. Tô aqui. Então, e ela acabou, assim, se tornando uma expert, né? Hoje mexe com isso, estudou muito. E é um orgulho aonde ela foi parar. Então, é muito bacana ter visto esse caminho, né? E dedicou tal. E o exemplo dela tem arrastado outros, né? Mas eu diria que é por aí. Eu, de vez em quando eu brinco, assim, tem gente que fica bravo comigo, assim. É que eu acho que o mercado financeiro tem sido um mau professor, né? A gente, quando está numa escola que você tem um professor de uma matéria, que o professor é bom, você acaba gostando da matéria. E uma vez eu falei isso para uma pessoa de banco, a pessoa ficou brava. Eu falei, mas é verdade, assim, se o mercado financeiro quisesse que a gente gostasse, que a gente entendesse do tema, ele teria dedicado mais tempo para ser um bom professor. Então, eu também questiono muito, assim, se também não é um pouco cômodo, sabe? Deixa que eu entendo, né? Deixa aqui comigo que eu entendo, quero ser eficiente, deixa que eu resolvo, não quero gastar tempo aqui educando. Então, acho que aqui também fica uma coisa para a gente pensar se a gente tem sido bons professores, né? No desconhecimento também fica mais fácil montar um portfólio mais padrão, digamos assim, sem perguntar o que você quer, né? Você pensa isso que a Fran está falando, o termo eficiência para o mercado financeiro é muito relevante, né? Então, assim, eu me lembro, em várias instituições que eu tive, sempre foi, estamos sendo eficientes, dá para ser mais eficiente, né? E muitas vezes essa é uma conversa que não pode ser eficiente, sabe? Tem uma conversa de empatia, imagina uma mulher dessa chegando no escritório, não é a hora de você bater o dedinho na mesa, né? É uma hora de você sentar, dar a mão, falar o que está acontecendo, né? É assim que você cria vínculo, né? E essa é uma relação que precisa ter confiança, você precisa gerar esse vínculo, né? E eu acho que essa história da eficiência, do dedinho na mesa e da falta de paciência para explicar,
tem colocado isso em xeque. O desconhecimento também, né, que é isso que você falou, às vezes nesse universo que a gente vive hoje, né, que tem muita gente que vende, tá ligada a plataformas e tudo mais, e vende os produtos na sua rede de relacionamentos e tal, tem muitas mulheres nessas redes, né, que, dado que confiam ali no ser humano do outro lado, o que ele falar, ela vai fazer. Então, para quem está vendendo é ótimo, né? Porque a pessoa não sabe, né? E eu sempre brinco, né? Uma pergunta que eu sempre pergunto para elas: quanto custa? Na vírgula, você sabe quanto custa? Não, mas não, eu não pago. Isso aqui está embutido. Eu falei, justamente. Se você não sabe quanto custa, você é o produto. Então, pergunte, né? Hoje a gente tem lá a CVM 179, que é obrigatório que seja divulgado tudo, mas o desconhecimento nesse sentido é um perigo também, porque o vendedor acaba vendendo o que é bom para ele. E aí, para o coitado do investidor do outro lado, aquilo é uma tragédia. Exatamente. Queria que a gente começasse também sobre casos em que são muito femininos. Às vezes parece assim, tratar todo cliente é igual, né? Seja homem, mulher. A gente às vezes tem muito esse discurso, né? Tem que tratar igual, não é diferente. Mas existe momentos em que são só da mulher. E queria que vocês comentassem alguns. A gente já falou aqui sobre o divórcio, que a Fernanda trouxe. As mulheres às vezes estão mais sensíveis porque elas não cuidavam do dinheiro. Existe questão também da maternidade, que é um momento em que muitas mulheres querem tentar ficar um tempo sem trabalhar e como é que se organiza financeiramente para isso. Mariela, eu sei que lá na AVA, que você está colocando, que está mais focado em mulheres de alta renda, pensou nesses pacotes. Queria que você explicasse se realmente existem esses momentos mais femininos e que precisam, né, de uma atenção mais especial. Eu acho que não só precisa, mas precisa ter uma identificação, né? Então é difícil você tentar explicar para um homem o que a mulher passa na maternidade, né? E é difícil, inclusive, dele tentar pensar numa conversa para um período como esse, né? Assim, acho que a gente tem uma série de dados que são só nossos, de emoções que são só nossas, que é muito difícil você explicar isso para um homem, né? Então, a gente falou do divórcio e ainda tem uma questão aqui de geração, né? Se você pega uma pessoa que está divorciando, sei lá, com 60, 70 anos, essa vai chegar para a gente como chegou lá para a Fernanda, assim, completamente despreparada para lidar com, além do emocional, com toda a questão prática, né? A maternidade é outra, assim, que é uma questão que é muito nossa, né? E no nosso caso, o que a gente sempre procura fazer quando a gente tem um pacote é que as pessoas que construíram um pacote ou que vão estar envolvidas com aquela mulher passaram por alguma coisa semelhante. Então, no nosso caso, quando a gente foi pensar o que a gente precisa sentar, dar a mão aqui para a mulher que está separando, o que ela passa, né? Aí a gente senta com as pessoas, o que vocês passaram, né? Então, a gente fez uma construção de jornada muito com relação com o que a gente passou, né? Você perguntou do pacote empreendedora, né? Foi um caso que eu fiz para mim. Na hora que eu falei, eu fiz 30 anos de mercado, eu falei, quero fazer alguma coisa que me mova, né? E aí eu falei, o que eu preciso fazer para ter a resiliência, o tempo, o que eu preciso para pôr isso aqui de pé, né? Então tem muito a ver com a nossa história. Então, Mariela, só você me permite colocar por que é específico, né? O homem pode querer empreender também, mas acho que as últimas pesquisas, né, as finanças comportamentais mostram que a mulher é um pouco mais conservadora e ela tende a arriscar menos. Se ela não está confortável financeiramente, ela não vai começar algo do zero, que sei lá, que se não vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro. Queria que você falasse sobre isso. Ter a segurança financeira, entender isso, faz a mulher às vezes ter asas e criar esse sonho, fazer essa empresa? Mas com certeza, assim, eu acho que se a gente voltar lá para o início da conversa, né? Acho que a mulher empreende menos porque ela tinha menos controle financeiro, né? A gente já está vendo uma geração que está chegando agora que já entendeu que essa história de controle financeiro é libertador e aí você se programa. Então, acho que no meu caso, o que eu fiz foi que eu falei, bom, eu para poder empreender, eu preciso ter uma liberdade financeira aqui, que não é nem que eu seja para fazer loucuras, mas para manter para poder manter, né? Para manter a minha família, para manter minha filha, para manter o que eu construí, né? Então, acho que
para empreender, você tem que ter liberdade financeira. Então, como a gente nem estava falando de dinheiro, você tem menos mulheres empreendendo. Agora, a gente está vendo um movimento aí crescendo muito forte de mulheres começando a empreender por vários motivos. E aí, aqui eu vou trazer mais um tema. A gente que é do mercado financeiro, a história do etarismo é um negócio que pega muito para a mulher, pega muito mais para a mulher do que para homem, apesar de todo mundo negar, né? Então, tem essa história também da gente se preparar e saber assim, na minha situação, eu falei, eu não quero que a minha carreira esteja na mão de ninguém, né? Então, eu prefiro eu empreender e ditar as regras aqui de uma coisa que eu acredito, né? Então, acho que empreender não é só porque a mulher arrisca menos. Eu acho que tem uma questão da gente ter controle financeiro há menos tempo, né? Eu acho que a gente vai ver muitas mulheres empreendendo e eu tenho conversado com muitas outras. Acho que a gente vai ver um movimento grande aí daqui para frente. Eu acho também. A gente tem, né, nesse olhar dessas situações específicas e tudo, né, tem a área de planejamento patrimonial, que eu diria que, no nosso caso, ela é muito relevante, né, de olhar antes. A primeira coisa que a gente faz é isso, né? Qual que é o estágio da sua vida, o que você está passando, tal. E muitos casos de mulheres, você tem casos né, às vezes a família está em desacordo e precisa de um apoio. A família vai dividir bens de uma herança, precisa, né, de um apoio nisso. Ou o divórcio mesmo. Eu tenho muito caso de mulheres fortes e que estão empreendendo há alguns anos já, são, né, e que antigamente isso não era pensado, né, e isso muda muito a dinâmica tal da família. Então, realmente essa parte desses eventos que você está falando, por exemplo, a gente, por ser mulher, tem assuntos, eu brinco que tudo bem, né, a gente falar, né? Antigamente, em tesouraria de banco, o meu chefe falava assim, não chora na mesa, não chora na mesa. Então eu tinha que vai no banheiro chorar. Hoje em dia, eu brinco assim, tá lá, a cliente tava lá outro dia, tá calor, não sei o que, mas a gente tava suando, eu falei, não, é a menopausa. Imagina que se podia falar de menopausa em um banco antes, de jeito nenhum, né? Hoje é um tema que ainda bem que podemos falar, né? Eu até mudei o nome, agora é Menopower. Mas são vários estágios da vida, e esses estágios vão mudando o apetite a risco também. Então, às vezes, a gente chega, isso acontece direto, de mulheres que chegam lá com uma carteira que elas herdaram, era da família, e que tem um perfil de risco ultra agressivo, porque eu era, né, da família, do pai, não sei. E elas falam, mas eu não me identifico com isso. Mas será que eu devia sair? Será que eu estou errada de mexer nisso? A gente fala, não, você não é teu perfil e não tem problema. O mundo não vai, a gente vai mudar aos poucos e vai adequar e você vai dormir bem, né? E então acho que esses detalhes, o jeito de fazer, você passar essa segurança é super importante, né? Então eu fico feliz que a gente está nessa mudança de mundo agora, assim, mais para esse feminino. E queria que a gente falasse agora como que a gente pode mudar isso. Então, vocês que já trabalharam em grandes instituições, que conselho que vocês dariam para as mulheres, também para quem está atendendo ali, o gerente, os consultores, como é que deveria ser iniciada talvez essa conversa? Tem uma história engraçada, né? Tem uma grande amiga também que chegou ao conselho de um grande banco e eles estavam no conselho discutindo essa estatística, né? Que no banco, nos cargos de entrada eram mais de 50% de mulheres e conforme você subia para a diretoria ia diminuindo e para chegar lá em cima era quase ninguém, né? Tinha obviamente a ver com a falta de flexibilidade de maternidade, né? Várias faltas de flexibilidade, né? Porque a mulher precisa dessa flexibilidade, né? E aí, quando eles estavam lá discutindo na reunião, um dos conselheiros falou, acho que a gente nem precisa falar mais disso, inclusive porque você está aqui. E aí ela deu um murro na mesa e falou assim, olha, para chegar aqui, eu precisei virar homem. Eu desejo que nenhuma outra mulher precise passar pelo que eu passei e que elas possam chegar aqui
sendo mulheres. Então, acho que a resposta mais forte que eu tenho para dar Com certeza. é essa, que a gente possa ser mulher e chegar onde a gente quiser. Eu estava pensando aqui enquanto ela falava, eu acho que só o fato da gente ter que pensar em alguma coisa diferente para atender a mulher já está errado, né? Porque se a gente tivesse mais mulheres em cargos de liderança, não só cargos de liderança, mas cargos de decisão, né, com voz ativa nas instituições, você não precisaria ter um tratamento diferente, isso seria natural, né? Então, a gente está falando, está rodando aí na internet um vídeo muito bacana, né, da chefe do private do Citi, né, Dario, que fala que daqui a 10 anos, 50% da fortuna mundial vai estar na mão das mulheres, né? Então, primeiro, que a gente tem visto assim, algum movimento, mas a gente tem visto muito mais um movimento para dentro do que para fora. Desculpa, para fora do que para dentro, ao contrário. Porque quando você pega as grandes casas, assim, a presença feminina ainda é muito baixa, né? E em alguns casos que a gente conversa com algumas dessas lideranças, elas mesmo falam, olha, a gente está aqui na mesa porque precisa estar, mas a gente ainda não tem uma voz, assim, de fato, né? Então, o que eu espero é que a gente não tenha que ter atendimento diferente, sabe? Que isso seja natural e que para isso ser natural, a voz da mulher tem que ser ouvida, né? Tem que ser não só ouvida, como tem que ser considerada, né? Assim, a gente não está ali mendigando nada, né? A gente vai estar com 50% do dinheiro do mundo, né? E é melhor as casas estarem preparadas para atender essas mulheres, né? É isso que você falou, se você fizer uma pesquisa, né, mercado de gestão, as gestoras... E você perguntar assim, qual é a política de maternidade, né? A regra, né? A maioria não vai ter muito isso oficial, porque tem uma, duas ali, né? Assim, e só vai ter se alguma lá resolveu realmente fazer alguma coisa, mas em geral isso não surge, né? E num lugar como a gente, isso é mandatório. Você tem que ter política de maternidade, né? Senão, como é que faz? E isso... Eu lembro lá atrás, ainda, começo dos anos 2000, estava um monte de fusões e aquisições de grandes instituições financeiras. Eu lembro que eu cheguei num restaurante um dia e estavam vários sócios, homens de um grande banco que tinha sido vendido para outro. Eles estavam comemorando e tal. E eu cheguei, fui dar parabéns e falei, pô, mas nenhuma mulher? Vocês engravidam, né? Eu falei, né? Daí, mas ainda bem, né? Ele não vai ter cliente daqui a 20 anos, né? Então, mas você vê que o mundo mudou, né? Então, assim, isso... Começo dos anos 2000, a gente está aqui. Então, assim, ainda bem que estamos mudando. Só uma alfinetada aqui, né? A única questão é que provavelmente são esses mesmos homens que ainda são os donos dos bancos, né? Então, a mudança... é importante, vai acontecer, porque a clientela está mudando, né? Mas o que eu queria mesmo, assim, acho que eu vou ficar feliz na hora que a gente vê que genuinamente eles veem valor na mulher, né? Assim, na mulher executiva, na mulher cliente. E assim, eu gostaria de ver que é uma mudança que não fosse feita só para atender cliente, sabe? Fosse uma consciência da importância da mulher na economia, né? Aí a gente vai estar feliz, né, Fê? Não, tá indo. Acho que vocês estão colocando aqui é que essa é uma discussão não só para as mulheres refletirem como elas têm que gerir o seu patrimônio, mas também para os homens verem como que eles estão deixando ou abrindo espaço para que a mulher pergunte ou esteja interessada e queira entrar mais nessa discussão. Falando um pouco sobre isso, o papel aí que o homem poderia ter para talvez ajudar as mulheres, né, a se empoderarem mais dessa gestão. Acho que primeiro assim convencer que de fato mais mulheres na economia vai fazer bem para todo mundo, né? Tem um monte de estudo, tem o Prêmio Nobel, né, que demonstra isso, que isso é benéfico para a economia mundial. E assim, a gente está falando aqui de algumas coisas que não são bacanas, mas a gente já tem muitos homens que entenderam isso, né? A gente tem esses homens dentro de casa, assim, se você vê as mulheres hoje, assim, os homens em casa estão muito mais parceiros, né? Estão muito mais conscientes do papel deles em casa. Então, não é só no mercado, sabe? Eu acho que é no todo, né? Tem um programa da Thaís Araújo muito interessante, eu não sei se vocês viram esse, que uma vez perguntaram para ela como é que ela educa a filha e o filho, né?
E eles perguntaram, sua filha, você fala que não pode sair com saia curta e tal. Como é que é? Como é que é essa preocupação, né? E que ela falou, não, eu ensino meu filho que se ela tiver alguma menina de saia curta, isso não é um convite para ele. Eu não tenho que educar ela, eu tenho que educar ele, né? Então, a gente já vê muitos meninos assim, né? Muitos homens assim. Então, acho que o papel não é só no mercado financeiro, é no todo. Muitos desses homens têm filhas mulheres, então também passam a ter consciência da importância disso. E acho também que o mercado está mudando, o mundo está mudando. E acho que a dica é continuar evoluindo, né? Bom, eu sou, né, acho que eu tenho um parceiro, né, que é um baita exemplo disso, que é parceiro 100%, né, meu marido é meu sócio, é um parceiro, né, na casa, nos sonhos, na vida, no jeito que a gente cria, né, nosso filho, ele tem outros 3 também, mas eu acho que é isso, é esse tipo de olhar que falta, e isso que você falou, né, eu acho que a gente precisa se questionar esse jeito de passar a educação, né? Eu acho que eu vejo, hoje em dia, meu filho é pequenininho, tem 8 anos, mas eu já vejo que as meninas da idade dele já têm um outro comportamento do que era na nossa fase, né? Para eles é que vai ser, né? Eles vão ter que se adaptar mais, mas já é diferente, né? Eu pego, por exemplo, as mães da classe, muitas, eu acho que quase todas trabalham. Né? Se você for alguns anos para trás, não era assim. Né? Hoje, e aí a dinâmica é o seguinte, a escola teve que mudar os horários, porque ia perder os alunos todos, né? Porque as mães falavam, olha, não vai ser integral, eu não tenho o que fazer. Né? Então, assim, o mundo vai ter que mudar nesses conceitos todos. São vários, Dinâmica, né? Essa é uma dinâmica completamente diferente, né? E então eu acho que está acontecendo, né? É isso. Com certeza. E só para complementar, acho que tem uma coisa legal também. Acho que a gente cada vez mais vai ver mais empresas femininas, né? Então, a gente estava falando aqui um pouquinho da Bright, acho que a nossa empresa também. E aí, essas empresas também vão ajudar o mercado a melhorar, né? Eu ia colocar exatamente exemplos, né? isso, que o mercado está mudando e que vocês duas são exemplos disso, né? Que trouxeram aí empresas, um family office com esse olhar diferente. Se vocês pudessem contar um pouquinho aí do que é essa empresa de vocês, esse olhar diferente e o que vocês querem alcançar também, esse pedacinho aí que vocês querem deixar. Quer começar? A sua é mais antiga. Bom, a gente vai fazer 10 anos, né? E a gente tomou uma decisão lá atrás, né? A gente sempre fala isso, né? A gente quer cuidar dos que cuidam, né? Então, a gente escolheu cuidar de clientes, famílias, indivíduos ou instituições que tenham algum olhar para a transformação social e ambiental. Então, a gente faz a gestão do patrimônio todo no Brasil, lá fora, mas a gente, né, incentiva a colocar um percentual, né, em investimentos de impacto, o que for, e aos poucos, e aumentando se a família entender, se quiser. No geral, a turma quis mais, então hoje tem, sei lá, quase 2 a 4% de muitos dos patrimônios tem essa alocação. E aí tem todo esse outro lado que a gente estava discutindo antes aqui, que é do advocacy, né? De como é que você deixa o mundo melhor. Acho que isso também tem uma coisa, né? De o investidor, o antigo, bota o dinheiro lá e fica esperando, né? Ninguém vai se meter a ajudar, querer mudar o mundo. Então, acho que a gente tem esse perfil de o que dá para fazer para melhorar, né? Dá para dar a mão para o outro, juntar todo mundo, vamos tentar fazer uma coisa melhor juntos, né? Então, acho que a gente tem muito isso de ajudar a indústria, de se meter, de desse advocacy, né? E aí, coincidentemente, que é diferente, né, da voz, a gente acabou constatando que no tempo, né, mais de 50% dos clientes são mulheres também. Então, assim, super interessante esse dado, mas não foi intencional, né? Então, o teu caso é diferente, né? Você pensou já isso. Então, é isso. É isso que a gente faz. No nosso caso, a gente estava comentando um pouquinho ali antes de entrar, que é interessante ver isso. A gente nasceu ao contrário, né? A gente falou, olha, aqui tem um espaço para ser preenchido, né? Tem um jeito diferente de mulher investir. Então, a gente fez o contrário. A gente falou, deixa eu ver o que a gente vai apresentar para essas mulheres para dar propósito para o dinheiro delas, né? Mas eu acho que a gente sempre teve um olhar muito cuidadoso para o cliente, mas a gente também teve um olhar muito cuidadoso para a construção do nosso negócio interno, né?
enquanto a Fê também estava comentando ali que é interessante porque a empresa dela foi captando novas funcionárias mulheres, né? A gente também foi o contrário. A gente foi, meninas, assim, vamos fazer um negócio diferente, né? A gente está vendo que o mercado está um pouco saturado. A gente está vendo que está se perdendo essa relação de empatia de cliente com o mercado financeiro e a gente quis resgatar um pouco isso. Então, também foi um movimento contrário que no final chega quase que no mesmo lugar, na mesma constatação, né? Então, para mim, na hora que a gente foi construir esse negócio, eu fiquei muito ligada também, como eu era tive uma carreira no mercado financeiro como mulher, eu tomei muito cuidado para a construção interna do negócio. Então, tem algumas coisas que a gente, desde o princípio, a gente falava assim, poxa, tem um monte de estudo que mulher, depois da maternidade, tem dificuldade para voltar para trabalhar. Então, por quê? O que está acontecendo, né? E a gente falou, o que a gente, enquanto empresa fundada por mulher, o que a gente pode falar, né, para mudar isso um pouco? Então, a gente brincou lá atrás, a gente falou, olha, quando a gente tiver a primeira grávida, na hora que ela for ter o neném, ela vai ganhar um bônus, né? Que é o contrário do que o mercado faz, né? E aí a gente falou, olha, então vamos começar a anotar essas coisas aqui, vamos ver o que a gente quer fazer, né? E aí eu me lembro que eu fui discutir isso com uma mulher do mercado financeiro, ela falou, não faz isso. Isso vai ser mais um peso contra a gente. Isso vai recair sobre a gente. Eu falei, poxa, mas como assim? Eu falei, olha, pode recair no mercado atual. Mas uma empresa fundada por mulher não pode recair, né? A gente tem que dar esse exemplo, né? E aí ela falou, mas quem é que vai pagar esse bônus? Eu falei, ué, o acionista. Poxa, a gente, né, o acionista normalmente ganha tanto dinheiro, não pode pagar um bônus para ter o cliente daqui a 20 anos, né? Se ninguém tiver filho, não tem cliente, né? E a gente trouxe uma menina que tinha acabado de ter gêmeos. Assim, ela estava fora do mercado porque ela tinha gêmeos. E ela estava super preocupada e falava, poxa, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, eu não sei, eu quero que você me ensine. Qual empresa que eu preciso ser para conseguir te ter aqui, né? Vamos construir junto isso, porque se eu quero ser uma empresa que vai gerar impacto, né, que vai trazer mulheres, né, para trabalhar aqui e trabalhar com tranquilidade, com prazer, eu preciso que você me ensine, né? Então, a gente tomou muito cuidado de como a gente ia fazer isso com as clientes, mas a gente toma muito cuidado como é que a gente vai ser uma empresa que a mulher vai ter sonho de trabalhar, né? Então, e aí com isso, não é nada, eu sei, a gente é um grão de areia ainda, né? Mas não é nada, assim, eu espero que as pessoas comecem a falar, poxa, tá vendo, aquela empresa ali faz assim, e que isso aos pouquinhos vai gerando a mudança, né? E acho que esse é o nosso papel, enquanto executivas, enquanto empresárias, a gente tem que dar o exemplo. Com certeza, eu acho que é bem isso também, a gente teve vários casos que, né, nós já tivemos várias grávidas e grávidos, né, e muitos aprendizados e o jeito que a gente desenhou as regras, foi tudo pensado, tal, e são coisinhas que você vai aprendendo no caminho, mas torna o ambiente muito bom. E é engraçado porque todo mundo que entra lá fala, nossa, que delícia, que ambiente bom. Eu falo, humano. É assim que deveria ser, né? Exato, aqui você pode ser, né? Então eu acho que esse pedaço é super importante também. Meninas, foi ótima discussão, muito obrigada e parabéns pela diferença que vocês também estão fazendo no projeto de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, é um prazer, ainda mais aqui no mês da mulher, né? Obrigado pelo convite. Dia 8. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!